Olá, meus amigos, tudo bem? Professores, como é que vocês estão? Então, vamos para a próxima aula, né? Essa semana ela se concretiza o compilado das 5 aulas, né? Que falamos sobre a metanoia e sobre o propósito eterno de Deus, né? Mais em relação ao propósito eterno de Deus, nessa fase que a gente tratou sobre o plano de Deus, né? E o que é metanoia? Metanoia é arrependimento. Arrependimento é mudança de direção, mudança de rumo. Metanoia é mudança de mentalidade. E nada melhor do que falar sobre o plano, né, a planta certa, aquilo que Deus queria ao criar um homem, né, o plano de Deus, lá no início, para que a gente possa hoje voltar a ser quem a gente era antigamente, aquilo que a gente foi criado para ser, né? Porque depois do pecado a nossa mentalidade, a nossa humanidade, ela foi desconfigurada. E a salvação e o arrependimento, a metanoia, nada mais é do que reconfigurar nossa mentalidade a ser quem ela é em Cristo Jesus, né? Então nós aprendemos que nós fomos criados para agradar, para glorificar e para nos satisfazermos em Deus. Depois nós aprendemos que nós fomos criados para viver em comunhão, em comunidade, em família. Nós somos a família de Deus, né? Em terceiro lugar, nós aprendemos que coletivamente nós somos família de Deus, mas individualmente nós fomos criados para sermos semelhantes a Jesus, segundo o seu caráter interior, feita a sua imagem, a sua semelhança. Devemos reconfigurar nossa mentalidade a isso. Em quarto lugar, nós fomos criados não para ser satisfeitos simplesmente ou para consumir recursos naturais e espirituais, mas também para servir ao próximo, né? Para servir aos outros, para servir a Deus. Então nós fomos criados para o trabalho, para trabalhar, para servir, para pôr a mão na massa e fazer um mundo melhor e fazer as pessoas se chegarem até Deus. E quinto lugar, hoje nós estamos aprendendo que nós fomos criados não somente para servir, mas para uma missão, né? Fomos criados para uma missão. E o que é uma missão? Uma missão é algo que você foi chamado para executar, né? Para executar, para fazer. E é interessante que não foi somente nós que fomos criados com uma missão, ou não é a gente simplesmente que tem uma missão, porque às vezes a gente também pensa, né, que só faz missão quem é um missionário, né? Mas tem uma frase de Charles Spurgeon que ele diz assim: o cristão ou é um missionário ou é um impostor. Vou repetir: um cristão, ele ou é um missionário ou é um impostor. Por quê? Porque um cristão, ele já está em missão, né? O Filho de Deus, ele já está em missão. Ele se converte, ele está dentro de uma missão. Por quê? Porque a missão que nós temos, ela não nos foi dada para executar simplesmente. Nós fomos incluídos numa missão que já estava sendo feita. Então, eu costumo dizer que o primeiro missionário não é os apóstolos, né? Não foram os apóstolos. Os primeiros missionários, ou o primeiro missionário, é Deus. Então Deus entrou em missão. Por quê? Porque a missão depois que deu errado, entre aspas, né, deu errado lá, ou acontecer a catástrofe do pecado, né, Deus tinha um propósito. O propósito é que nós fôssemos feitos à sua imagem, à sua semelhança, para vivermos em comunidade, em amor, no seu nome, e termos comunhão com Ele. E esse é o propósito de Deus. Mas depois que o pecado veio, a gente entrou Deus começou a pôr em prática o plano de resgate. Então, o plano de resgate vem depois do propósito ali. Claro que já vem na mente de Deus, mas ele botou em prática depois ali do pecado, né? Então, o homem caiu da sua imagem, ele caiu, ele foi perdido, ele se perdeu. Então, Deus fez um plano de resgate, uma missão. Então, essa missão, ela nasceu com Deus e ela começou a ser executada com Deus, porque Deus que começou a buscar o homem. Lá no jardim mesmo, ele começou a buscar o homem, depois ele buscou em Noé, depois ele buscou em Abraão, em Davi, no povo de Israel, e enviou o seu próprio filho Jesus. Então, o primeiro missionário, o homem, né, foi o próprio Jesus que se encarnou, virou homem ali, o próprio Deus se encarnou, o próprio Deus enviou o seu próprio filho como missionário, né? Tem outra frase também interessante que eu não sei de quem é, mas que fala que Deus tem um único filho e tornou ele um missionário. Então Deus tem um filho só e tornou ele missionário, porque é o próprio Jesus. Então ele enviou Jesus com a missão de resgatar o mundo, de reconciliar todo o universo com Deus, né? E o que eu ia dizer? Beleza. Então quando Jesus veio, ele incluiu a gente na missão dele.
Então, ele falou lá em Mateus 26, se não me engano, ou Marcos 16, alguma coisa, né? Os últimos capítulos de Mateus. Ele disse, né, ide por todo mundo, e indo por todo mundo, façam discípulos de todas as nações, preguem o evangelho para toda criatura, ou seja, continuem a missão que eu dei para vocês, né? E nada mais é do que ele não nos deu só simplesmente uma missão, ele nos incluiu na missão dele, que é o resgate de toda a humanidade. Né? Então isso é interessante para vocês falarem, porque esse é o fechamento da mensagem sobre o plano de Deus, sobre o propósito de Deus. E a gente fecha dizendo que, na verdade, nós não temos uma missão, nós fomos incluídos na missão de Deus. A nossa missão é a própria missão de Deus, é ser incluído nessa missão. Né? Então, Deus está atuando no mundo, como diz a lição, e quer que nos juntemos a Ele. Então, aquilo que vai acontecer porque Deus está executando. Mas será que você quer entrar no plano de Deus? Então, essa é a nossa mentalidade. O que Deus vai fazer em Buenos Aires, Deus vai fazer sim ou sim. Mas você quer participar do plano de Deus, você quer ser engajado nisso, você quer se engajar, você quer se unir a que Deus está fazendo, você quer ser privilegiado de participar. Então, a mensagem dessa edição é: você precisa se engajar com o que Deus já está fazendo, né? Então, o plano de Deus é que tenhamos tanto um ministério no corpo de Cristo quanto uma missão no mundo. O ministério é serviço oferecido entre os que creem, e a missão é o serviço com os que não creem, né? Então, precisamos estar firmes na missão do Senhor, né? Nossa missão é importante porque ela é a continuação da missão terrena de Jesus. Como corpo de Cristo, é a nossa responsabilidade de darmos sequência à obra que ele começou. Então, ele começou uma obra e nós devemos continuar essa obra de evangelização, de pregação do evangelho. E eu faço outra menção de uma frase de John Piper, né? Não há necessidade de uma missão se não há necessidade de adoração. Então, a necessidade, o propósito final da missão é a adoração. Por quê? Porque nós só fazemos missão, nós só pregamos o evangelho porque não há adoração em alguns lugares. Já percebeu que, por exemplo, em alguns lugares na África, em alguns lugares na Amazônia, né, nas tribos indígenas, por exemplo, não há adoração a Jesus. Não há ou se há há poucas pessoas ali, não há um testemunho forte em um país. Então, por isso que nós enviamos missionários, para que eles possam fazer missão, para que eles possam pregar o evangelho, para que lá eles possam levantar um povo que adora ao Senhor. Porque no final das contas, a missão ela termina quando começa a adoração, né? Quando nós levantamos um povo que adora ao Senhor, a missão foi executada. Então a nossa missão é levar um povo à adoração, a adorar, a amar Jesus, a se preocupar com a visão dele, né? Então a lição ela separa em 3 tópicos, que é: sua missão inclui seu testemunho de vida, sua missão inclui compartilhar sua paixão pelas coisas de Deus, e terceiro ponto, sua missão inclui as boas novas do Evangelho. Então vamos lá. A sua missão inclui seu testemunho de vida, por quê? Porque, como te falei, a missão é você ser incluído na missão de Deus, né? Você pegar a sua vida e colocá-la dentro da missão de Deus. Então ela inclui a sua vida, por quê? Porque primeiro a missão ela te alcançou. Porque Deus te alcançou, Deus ele fez uma obra na sua vida, Ele te transformou, Ele fez algo em você. E testemunho significa contemplar, ver e falar aquilo que você está vendo. Tem uma passagem lá em Atos 1:8, na verdade em outro canto da Bíblia, né? Que fala sobre quando os discípulos, os apóstolos foram presos e açoitados, falaram para ele, proibiram eles de pregar o evangelho, né? Falarem em nome de Jesus, e eles falaram: não posso me calar diante daquilo que eu estou vendo e ouvindo. Então, é isso que nós temos que ter, essa atitude. Eu não posso me calar diante daquilo que eu estou vendo e ouvindo. Por isso, nesse momento, é muito importante que no seu GC você tenha um momento de testemunho, onde as pessoas podem falar, as pessoas podem compartilhar aquilo que elas têm visto nessa semana, entende? Mesmo que seja algo breve, que seja algo curto, mas que seja algo que realmente eles possam ter
essa prática de testemunhar, de falar aquilo que Deus está fazendo. Será que Deus não está fazendo nada na sua vida? Então, você precisa compartilhar com as pessoas aquilo que Deus fez na sua vida. Então, como é que você vai compartilhar o evangelho? Compartilhando também daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Então, se você teve uma vida onde você teve várias dificuldades, pecados, Deus te tirou de um vale, existem várias pessoas que talvez eu, com a minha vida, eu tive alguns pecados, tive algum testemunho que eu não vou alcançar certas pessoas, né? Mas você, na sua individualidade, também pode alcançar pessoas que eu não posso alcançar. Então, a sua vida é muito importante para o testemunho de Deus, né? Para a missão de Deus. Não é à toa que ele pega a sua vida, ele é um escritor, né? Ele está escrevendo a sua história, né? Então, a sua vida é muito importante, a sua história é muito importante para Deus. A sua missão inclui compartilhar sua paixão pelas coisas de Deus. Então, todo mundo tem uma paixão, né? Cada um tem uma paixão diferenciada, cada um tem um porquê, cada um tem uma dor, né? Uma necessidade, uma coisa que te intriga no mundo, né? Você olha para o mundo e você vê a injustiça social, e isso te estimula, cara, isso te enche de compaixão, isso fere o seu coração ver os pobres, os necessitados, os órfãos, talvez mais do que eu, talvez mais do que outras pessoas, talvez essa seja a sua missão também. A sua missão é pregar o evangelho, sim, mas dentro de tudo isso, de ser igual a Jesus, de construir uma comunidade, de servir aos outros, de agradar e glorificar a Jesus, talvez a sua missão também ela seja especificamente cuidar dos órfãos, das viúvas, cuidar dos necessitados, dos pobres, ou em outro lugar. Eu posso, talvez não tenha essa missão, eu posso fazer isso, mas talvez a sua missão específica é isso, né? Talvez o meu porquê seja, eu vejo que as pessoas, elas não têm o conhecimento real de Jesus, elas não leem a Bíblia, então a minha dor é que as pessoas não leem a Bíblia, não buscam, não entendem. Então a minha missão, então, é pregar a Bíblia, é ensinar, é trazer o ensino de forma simples, de forma objetiva, estimular as pessoas a lerem a palavra de Deus. Talvez o seu porquê eu acho que as pessoas não adoram a Deus, elas não louvam ao Senhor com liberdade na igreja, no culto, então eu vou me incluir, me envolver nisso, sabe? A dor que você sente, a necessidade que você sente no mundo, talvez a missão que Deus está te chamando para ser. Então você olha para o mundo e vê uma dor, vê uma necessidade, vê uma dificuldade, vê uma coisa que te intriga, que te estimula, que te causa ansiedade, então talvez é isso que Deus está te chamando para consertar no mundo. Então ele pôs o Espírito em você para te enviar no mundo, para você completar e fazer a sua obra, né? Então, em terceiro ponto, sua missão inclui as boas novas do Evangelho. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia da obra de Cristo na cruz, que está reconciliando o mundo consigo mesmo. E também o anúncio do reino de Deus, do reino vindouro, o reino que está por vir. Então, a boa notícia do rei que venceu e que está voltando. Isso é o Evangelho, é a boa notícia do rei que venceu e que em breve vai voltar para consertar esse mundo caído. Então, por isso nós precisamos se arrepender dos nossos pecados e crer no Filho de Deus. Então, esse é o Evangelho. Então, você precisa pregar o Evangelho. O Evangelho não é um bom conselho, o Evangelho não é você precisa simplesmente deixar de fazer coisas. Não, o Evangelho é uma boa notícia. O que é a boa notícia? A boa notícia é que Cristo já venceu. Cristo já venceu o meu vício, Cristo já venceu o meu pecado, Cristo já venceu os meus problemas financeiros, Cristo já venceu os meus problemas na família, Cristo já venceu. A vitória já é certa no nome de Jesus. Essa é a boa notícia, não um conselho. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, você fazer aquilo, fazer isso, se santificar é uma consequência do Evangelho. Mas você precisa pregar o Evangelho, é boa notícia. E isso vai gerar no coração das pessoas que ouvem uma atitude de arrependimento e de fé no Filho de Deus, né? Então nós precisamos anunciar o Evangelho, nós precisamos anunciar o plano da redenção. Tudo aquilo que a gente ouviu nessas semanas, nós precisamos ser luz, nós precisamos dizer que as pessoas elas foram criadas para agradar, para glorificar e para se satisfazer em Deus. Elas foram criadas para ser comunidade, ser família, por isso que elas não conseguem viver sozinhas, elas sempre querem ter uma comunidade, uma tribo, sabe? Elas se identificam com alguma coisa. Você tem que pregar que elas não nasceram para ser imagem e semelhança de qualquer coisa, mas a não ser de Jesus, que elas foram criadas para ser como Jesus, para ser como Deus, para ter esse caráter de Jesus em si.
elas nasceram não para satisfazer os seus desejos pessoais, mas para servir ao próximo, servir a Deus, para cumprir uma missão nessa terra também elas foram chamadas. E a missão é pregar o evangelho para toda a criatura. Então, com essa mensagem que a gente fecha nesse ciclo dessas 5 aulas sobre o propósito eterno de Deus e a metanoia. Então, espero que vocês sejam abençoados, que vocês possam levar essa mensagem para essa galerinha aí. E Deus abençoe vocês. Amém?